Bom, gente, estamos habituados a tratar o final da Segunda Guerra como o começo da Guerra Fria, aquela situação onde o mundo ficou bipolarizado. Um polo de poder liderado e capitaneado pelos Estados Unidos, tendo a Europa Ocidental ao seu lado, e outro polo de poder liderado e capitaneado pela União Soviética, tendo a Europa Oriental ao seu lado. África, América Latina, Ásia, essas áreas periféricas do mundo também eram áreas de disputa. Alguns países se tornaram neutros, outros escolheram seus lados, como Cuba, como Coreia do Norte, Coreia do Sul. E a gente pode identificar cada caso na disputa entre esses dois polos de poder. Porém, entretanto, ao passo que o mundo foi se tornando meio polarizado, surgiu também uma organização que pretendia unificar os diálogos mundiais. A Organização das Nações Unidas. Ela surge após a Segunda Guerra Mundial, vamos pensar em todos os efeitos da Segunda Guerra Mundial, então ela surge com uma proposta de unificar, de facilitar o diálogo entre os países do mundo, tentar ser um juiz, em todos os conflitos que esses países possam ter no futuro. Os países de cada um desses polos de poder faziam parte da União Soviética, da União das Nações Unidas? Sim, faziam. Você tem, inclusive, dentro das Nações Unidas, uma parte mais importante é o Conselho de Segurança, ou seja, os 5 países mais bem armados, com os melhores exércitos do mundo, que vão decidir ou não o aval para uma invasão, para uma intervenção militar, em qualquer um desses conflitos mundiais. Que países são esses? Estados Unidos, França, Inglaterra, China, União Soviética e hoje em dia a Rússia. Ok? Então esse Conselho de Segurança é responsável por essa decisão. Após o fim da Guerra Fria, depois que a União Soviética deixou de existir e a Rússia acabou herdando esse protagonismo, os Estados Unidos emergiram como o maior protagonista, como o principal poder militar desse Conselho de Segurança e dessa Organização das Nações Unidas. Então, quando os Estados Unidos pressiona, quando ele quer uma decisão, ele tem todas as condições de influenciar na decisão de outros países. Em 2003 teve uma situação limite. Os Estados Unidos pretendiam organizar uma intervenção militar no Iraque, que era liderada por um ditador chamado Saddam Hussein. O Conselho de Segurança, que é o órgão que decide isso, se reuniu e decidiu pela não intervenção. Não era o caso de fazer uma intervenção internacional no Iraque. Os Estados Unidos contrariaram, o que eles fizeram? Fizeram a intervenção mesmo assim. Ou seja, foi um período que essa Organização das Nações Unidas, esse Conselho de Segurança que exigiu um esforço tão grande dos países, foi completamente ignorado pela maior potência militar do mundo. E é isso que a questão aborda. Unnecessary, UN, United Nations, em inglês, unnecessary, tipo, desnecessário, e aí é uma figura do Bush pichando, o símbolo da ONU em Nova York. E aí diz, unnecessary, desnecessário, completa o presidente norte-americano George W. Bush com um lápis no símbolo internacional da ONU, United Nations. Em relação ao tema, podemos afirmar que o presidente dos Estados Unidos teve, ao invadir o Iraque em 2003, uma postura autoritária, ao não considerar os acordos multilaterais, de multilados, de paz proporcionados pela ONU, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Perfeito. Sem nenhum erro. B. A ONU sempre foi uma instituição inoperante que provocou a invasão do Iraque pelo presidente norte-americano. Cuidado, foi um fato que realmente a ONU foi calada pelos Estados Unidos, mas a ONU sempre atuou e atua fortemente na resolução dos conflitos internacionais. Se a gente pegar outros conflitos onde você não teve uma oposição tão grande entre Estados Unidos e a ONU esteve lá. Timor-Leste, Ruanda, Uganda, países africanos no caso. Outros conflitos aqui no caso no Haiti, onde inclusive o Brasil fez parte da missão de paz. A ONU tem uma atuação operante. É que nesse caso foi uma disputa de força. Nessa disputa de força os Estados Unidos ganharam. C. A ocupação do Iraque pelas forças militares norte-americanas desde 2003 não pode mais ser suportada pelos Estados Unidos. Este país tenta restabelecer a democracia no Iraque e a ONU é incapaz de ouvir os clamores dessa liderança política para pôr fim à guerra. Gente, a ONU não queria a guerra, então não é ela que está mantendo a guerra no Iraque não, são os próprios Estados Unidos, então está errado. D. O governo dos Estados Unidos tentou evitar, junto à ONU, a todo custo o conflito armado com o Iraque. Lógico que não. A ONU que tentou, na verdade, a situação inversa. Então está errado.
O secretário-geral da ONU é um árabe radical, o que impede que a instituição tome atitudes de contenção de guerra entre Estados Unidos e Iraque, aumentando o terrorismo internacional de fundamentalistas islâmicos. Bom, você tem a figura do secretário-geral da ONU, realmente ele não é necessariamente um americano, um inglês, ele pode ser qualquer diretor, qualquer membro do alto escalão dessa organização. Atualmente é um sul-coreano, Ban Ki-moon. Geralmente, para você assumir a postura de secretário-geral da ONU, você tem que ter, o mínimo que você tem que ter é diplomacia para lidar com diferentes questões, para lidar com diferentes países em diferentes contextos. Você nunca vai ser secretário-geral da ONU tendo uma postura radical, seja qual nacionalidade você for. Tá? Então, a figura do secretário-geral da ONU é um cara que prega o pacifismo, que prega a paz, prega a diplomacia para resolver, o diálogo para resolver as questões. Então, essa daí está errada também. O nosso gabarito, no caso, é a letra A.